Paz e bem. Prosseguindo então este nosso breve curso sobre Maria nas Sagradas Escrituras, neste vídeo nós adentramos o Evangelho de Marcos. Este Evangelho que, segundo os estudiosos, foi o primeiro a ser escrito, é também o mais curto entre eles. De fato, e sobre a Virgem Maria, nos é apresentado duas passagens. Vamos hoje tratar da primeira delas, que se encontra no capítulo 3, dos versículos 31 a 35, que assim diz: Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é o texto de Marcos, no capítulo 3. Aqui, logo de cara, aparece uma questão no qual o Evangelho nos apresenta os irmãos de Jesus. Deixaremos essa questão dos irmãos de Jesus. Quem são esses irmãos de Jesus? São filhos de Maria? Quem eles são? Deixaremos isso para o próximo vídeo. Aqui iremos nos centrar a questão que o Evangelho nos propõe de maneira mais direta. Jesus vai questionar: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Surge aqui uma questão. Jesus, falando dessa forma, de alguma forma rejeitou e desconsiderou a sua mãe? Alguns, às vezes, interpretam dessa forma esse texto. Parece que Jesus não está levando em consideração a sua mãe. No entanto, é impossível pensar assim. Jesus foi profundamente fiel à lei, à tradição do seu povo. Ele mesmo vai dizer que não veio para abolir a lei, mas levá-la ao pleno cumprimento. E nós sabemos que um dos mandamentos é exatamente honrar pai e mãe. Então, certamente, Jesus foi fiel a este mandamento, honrando o seu pai e a sua mãe. Como nós veremos o Evangelho de Lucas, quando nos fala de Jesus no templo aos 12 anos de idade, diz que ao voltarem para casa, Jesus era submisso aos seus pais, obediente aos seus pais. Então Jesus certamente honrou seu pai e sua mãe. Mas então, qual o ensinamento que Jesus nos dá ao falar desta forma? Nós dizemos, os teólogos, que nesta passagem o que há é um ensinamento sobre aquilo que é chamado a família escatológica de Deus. O que é isso? A palavra escatológico significa as coisas últimas, as coisas definitivas. É uma palavra que se refere, por exemplo, ao fim dos tempos, ou seja, as coisas finais, mas mais do que um fim no tempo, ela expressa aquilo que é definitivo. Jesus é a manifestação escatológica de Deus, assim a gente pode dizer, porque nele a gente vê aquilo que é definitivo, Sobretudo na sua ressurreição, na sua glória, Jesus nos mostra aquilo que é o destino da humanidade, participar da glória e da salvação de Deus. Então, essa é a dimensão escatológica, a dimensão final, a dimensão definitiva para o qual o homem caminha. Então, nesse ensinamento, Jesus nos fala da família escatológica de Deus, ou seja, com isso ele quer nos ensinar que na dimensão do reino de Deus não entra em consideração os laços de parentesco. Na dimensão do reino de Deus, tudo isso é secundário, tudo isso é secundário. Jesus quer nos mostrar que é a partir da vontade de Deus, do realizar a vontade de Deus, que passamos a fazer parte deste reino. Este é um ensinamento muito significativo.
No tempo de Jesus era muito forte, mais do que hoje, a dimensão da família, do clã, né? Tanto é que, por exemplo, o sacerdote em Israel, ele era aquele que fazia parte da tribo de Levi, né? Portanto, para ser sacerdote só era possível se fizesse parte da descendência, né, de Levi. Portanto, o sacerdócio estava ligado a um laço de sangue, a um laço de parentesco. No reino de Deus que Jesus estabelece, a dimensão de sangue não é levado em consideração. O adentrar ao reino de Deus não se dá por meio de qualquer tipo de laço sanguíneo, mas a partir do fazer a vontade de Deus que se manifesta em Jesus. Então, é este o ensinamento central desta passagem. Antes de nos referirmos à Virgem Maria, nesse sentido, gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre como nos tornamos irmãos e mães do Senhor, porque é o que Jesus diz, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade, né, do Senhor. Trago aqui uma reflexão de São Francisco de Assis, que na segunda carta aos fiéis, de alguma forma toca nesse assunto. Ele diz assim: nunca devemos desejar estar acima dos outros. Antes, devemos ser servos e submissos a toda a humana criatura. E todos eles e elas, enquanto isso fizerem e perseverarem até o fim, descansará sobre eles o Espírito do Senhor e fará neles habitação e morada. E serão então filhos do Pai Celeste, cujas obras fazem, e são esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos esposos quando pelo Espírito Santo une-se a alma fiel a Jesus Cristo. Somos certamente irmãos quando fazemos a vontade do seu Pai que está no céu. Mães quando levamos no coração e em nosso corpo, pelo amor e a consciência pura e sincera, o damos à luz pela santa operação, né, o santo agir, que deve iluminar os outros com o exemplo. E ele continua dizendo: como é glorioso e santo e grande ter nos céus um Pai. Como é santo ter um esposo consolador, belo e admirável. Como é santo e como é querido ter tal irmão e tal filho, agradável, humilde, pacífico, doce, amável e mais desejável que todas as coisas, que deu a vida por suas ovelhas e orou ao Pai por nós, dizendo: Pai Santo, guarda em teu nome os que me destes. Então, como vimos, né, em São Francisco, todos nós, em certo sentido, somos chamados a ser filhos, mães, e ele acrescenta, né, esposos do Senhor. Somos irmãos de Cristo quando fazemos a vontade do seu Pai, nos tornamos irmãos de Jesus. Somos mães de Jesus quando o trazemos no coração e geramos Jesus pelo nosso agir, pelo exemplo. De alguma forma, podemos dizer que Francisco aprende isso também olhando para a Virgem Maria. E como veremos mais adiante, em nossa meditação da Palavra de Deus, em Maria esse mistério acontece de fato de um modo singular, porque em Maria há uma relação única com Deus, que é Trindade. E aí a gente pode dizer que Maria é filha do Pai, ela é esposa, pensando no Espírito Santo que vem a ela, e por meio, então, da união com o Espírito, que a sombra do Altíssimo que vem sobre ela, ela gera o Filho, então ela se torna mãe. Então, Maria é mãe, esposa e filha. Iremos trabalhar isso ao longo da nossa meditação na Palavra de Deus, mas aqui, a partir do texto do Evangelho e desta explanação de São Francisco, isso já se descortina para nós. Então, olhemos de fato para Maria. Ela foi quem por primeiro disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então Maria realiza aquilo que Jesus diz, ela busca realizar a vontade do Senhor. E então ela se torna, como diz Jesus, mãe e irmã de Jesus, porque ela busca fazer a vontade do Senhor. E isso ela faz de modo antecipadamente, para que o mistério da salvação venha a nós. Maria se torna, então, modelo daquela que realiza e faz a vontade do Senhor.
Assim nós compreendemos que, portanto, para Maria, ela se torna bem-aventurada não somente pelo fato de ser mãe biológica de Jesus, mas porque gerou Jesus a partir da fé. A partir da fé. Lucas vai dizer, no capítulo 1, versículo 45, bem-aventurada aquela que acreditou. Então Maria se torna bem-aventurada não por ser somente a mãe biológica de Jesus, mas porque acreditou. Só que no crer de Maria, na fé de Maria e no sim de Maria, ela se torna mãe, como diz Jesus, porque faz a vontade de Deus, mas se torna mãe de um modo singular, numa missão dada pelo próprio Pai. Missão de ser a mãe de Jesus, de trazer em seu ventre Jesus, de cuidar de Jesus, toda a infância de Jesus. Que missão única, bela e singular Maria traz. Então ela se torna modelo daquela que realizou a vontade do Senhor, se tornando mãe, se tornando filha, se tornando esposa também do Espírito Santo, como todo cristão é chamado a ser, como nos explica São Francisco de Assis, meditando a palavra do Evangelho. Isso os primeiros cristãos compreenderam. Santo Agostinho diz assim: por acaso não cumpriu a vontade do Pai a Virgem Maria, que pela fé acreditou, pela fé concebeu, que foi escolhida para que dela nascesse a salvação para os homens, que foi criada por Cristo antes que nela Cristo fosse criado? É certo que a Santa Maria cumpriu a vontade do Pai e por isso, para Maria, foi mais importante ter sido discípula de Cristo do que ter sido mãe de Cristo. Isto é Santo Agostinho que nos ensina. Dessa forma, ao escutar o Evangelho de Marcos, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Mais do que rejeitar ou desconsiderar Maria, essa palavra de Jesus eleva e engrandece ainda mais aquilo que a Virgem Maria realizou. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E Jesus Cristo sabe disso. Certamente conhece a sua mãe. Sabe que foi pela fé que ela o gerou. Portanto, Maria realiza aquilo que o próprio Cristo ensina de modo antecipado, se torna modelo para nós, se torna mãe e irmã do Senhor, mas de modo único e singular. Mãe do Senhor por uma missão dada pelo próprio Deus, fazendo dela modelo para nós, como vamos ao longo da nossa meditação na Palavra de Deus refletir, que o ser mãe de Maria, o ser mulher, em Maria, isso tem um significado muito denso e muito profundo. Maria, como mãe, representa toda a igreja, representa o povo de Deus, que também deve ser mãe do Senhor. Ela foi de modo singular. Olhando para ela, devemos aprender a ser mãe, também dizendo: faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. De novo, Maria se torna modelo para nós. Então concluímos que, de fato, mais do que rejeitar ou desconsiderar Maria, esse texto confirma aquilo que Maria buscou viver em sua vida. Eis aqui a serva do Senhor. Ela então é de fato mãe do Senhor, a partir da sua fé, tornando-se modelo para nós. Paz e bem.